Ezequiel e o Apocalipse. Imagine o estrondo do trovão, o brilho intenso de uma luz inimaginável e a aparição de seres com aspectos de fogo e metal polido. Essa não é uma cena de ficção científica, mas um vislumbre do que dois homens, separados por séculos, testemunharam. Ezequiel, vivendo o drama do exílio de seu povo, e João, isolado em uma ilha árida devido à sua fé. Eles foram escolhidos para ver realidades que transcendem nossa compreensão comum, para olhar além do véu da existência material. Séculos separam suas experiências terrenas, mas o que eles viram, as imagens poderosas e os símbolos que lhes foram revelados, ecoam intensamente através do tempo. Suas visões compartilham semelhanças impressionantes, apontando para uma verdade consistente sobre a natureza divina e seu governo sobre tudo. O propósito deste vídeo é desvendar os mistérios que ligam as profecias de Ezequiel às visões de João no livro do Apocalipse. Vamos explorar como elementos celestiais se manifestam em ambos os relatos, revelando a constância da mensagem de Deus através das eras turbulentas da história humana. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico e fora de controle, há uma verdade central que nos sustenta. Existe um mantra poderoso que ressoa com essa verdade: Deus reina sobre o meu caos. Essa frase nos lembra que, apesar das dificuldades e incertezas que possamos enfrentar, a soberania divina prevalece. Convido você a tornar essa verdade sua. Comente abaixo: Deus reina sobre o meu caos. Ao compartilhar, criamos juntos uma comunidade fortalecida por essa esperança. Continuemos essa exploração notável, buscando clareza nas palavras desses antigos videntes. Nossa jornada começa com Ezequiel, um sacerdote e profeta levado cativo para a Babilônia. Longe de sua terra natal, distante do templo sagrado em Jerusalém, ele vivia a dor da perda e a incerteza do futuro. O Império Babilônico havia destruído tudo o que Israel considerava seguro, incluindo o próprio coração de sua fé, o templo. Em meio à escuridão do cativeiro e à ruína de sua nação, Ezequiel não foi abandonado. Foi precisamente nesse cenário de desespero que Deus se manifestou a ele de forma espetacular. Ezequiel recebeu vislumbres da glória divina, mesmo quando parecia que a presença de Deus havia deixado seu povo. Suas visões, muitas vezes chocantes e difíceis de entender, continham uma mensagem crucial: esperança. Uma esperança para a restauração, para a volta da presença divina. A voz de Deus ressoou em seu coração e em sua mente, transformando-o de um sacerdote exilado em um porta-voz da promessa divina. Apesar da resistência de seu povo e das circunstâncias opressoras ao seu redor, Ezequiel demonstrou uma disposição notável para obedecer. Ele falou as palavras de Deus, realizou atos simbólicos e suportou provações pessoais, tudo em cumprimento de seu chamado. A obediência de Ezequiel nos ensina uma lição valiosa. Mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, quando tudo parece perdido, podemos ser instrumentos da luz e da verdade divinas. Sua história é um testemunho de que a palavra de Deus alcança seu povo onde quer que esteja, oferecendo uma visão de um futuro que supera as dificuldades presentes. Milhares de anos depois, encontramos outro servo de Deus em circunstâncias difíceis: João, um dos apóstolos de Jesus. Já idoso, ele foi exilado na ilha rochosa de Patmos, um castigo imposto pelo Império Romano. Longe de seus irmãos na fé, que enfrentavam crescente perseguição e martírio por se recusarem a adorar o imperador, João também recebeu uma comunicação poderosa do céu. O contexto das perseguições intensificou o caráter urgente e apocalíptico de sua revelação. As igrejas estavam sob pressão, a fé estava sendo testada e parecia que o mal estava prevalecendo. No entanto, em meio a essa opressão brutal, João vislumbrou a vitória final do bem sobre o mal,
a soberania inabalável de Cristo e o destino glorioso do povo de Deus. O livro do Apocalipse, escrito por João, não é apenas um aviso de juízo. Acima de tudo, é uma mensagem de esperança e triunfo. Ele revela que, apesar do sofrimento e da perseguição, o plano de Deus está se desenrolando em direção a uma conclusão gloriosa, a restauração completa da criação e a habitação permanente de Deus com seu povo. A fé inabalável de João em meio às tribulações nos inspira profundamente. Sua visão nos lembra que mesmo quando enfrentamos adversidades aparentemente intransponíveis, podemos perseverar. Podemos ter a certeza de que a verdade prevalecerá, que a justiça será estabelecida e que a promessa de Deus de renovação se cumprirá à plenitude. A perspectiva celestial oferecida a João em Patmos deu força a gerações de crentes para enfrentar seus próprios desafios. Ao longo de suas visões, tanto Ezequiel quanto João receberam vislumbres do próprio centro do governo divino, o trono celestial. A descrição desse lugar é repleta de simbolismo impressionante, começando pelas cores. Em Ezequiel 1:26-28, lemos sobre algo semelhante a um trono de cor de safira, acima do firmamento, com a aparência da glória do Senhor como um arco-íris em dia de chuva. Já em Apocalipse 4:2-3, João vê um trono posto no céu, e aquele que está assentado nele tem a aparência de pedra de jaspe e de sardônio, cercado por um arco-íris semelhante à esmeralda. As cores têm profundo significado. A safira é frequentemente associada à vastidão do céu e à pureza e majestade de Deus. Jaspe e sardônio, pedras preciosas de grande valor e brilho, podem representar a glória, a santidade e o sacrifício redentor. O arco-íris que envolve o trono é um lembrete poderoso da aliança divina com a humanidade, um sinal da misericórdia e fidelidade de Deus, mesmo em meio ao juízo. Em João, o arco-íris esverdeado como uma esmeralda pode sugerir a renovação da vida e a esperança constante emanando da presença divina. Comparando as descrições, notamos que Ezequiel foca mais na imponência e no dinamismo da cena celestial, enquanto João realça a beleza, a ordem e a absoluta santidade do ambiente ao redor do trono. No entanto, a mensagem principal é a mesma. O trono representa a autoridade máxima de Deus, o lugar de onde Ele governa o universo com justiça e amor. É o ponto focal da realidade, onde a vontade soberana é decretada e executada. A luz e o esplendor que emanam do trono e de seu ocupante indicam sua natureza pura e gloriosa, inabordável em sua santidade. Cercando o trono de majestade, ambos os profetas viram seres angelicais de aparência extraordinária. Em Ezequiel 1:10, são descritas 4 criaturas com a forma de homem, leão, boi e águia. O Apocalipse 4:6-8 ecoa essa visão, mencionando 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, com aparências semelhantes. Um como leão, outro como bezerro, outro com rosto de homem e o quarto como águia voando. Esses 4 rostos são ricos em simbolismo. O rosto humano representa a inteligência, a moralidade e a capacidade de relacionamento. O leão simboliza a força, a realeza e a coragem. O boi, ou bezerro, aponta para o serviço, o trabalho árduo e o sacrifício. A águia sugere a visão perspicaz, a elevação acima das coisas terrenas e a velocidade na execução divina. Juntos, eles podem representar a totalidade dos atributos criados, ou, de forma mais profunda, a plenitude da manifestação divina expressa na criação e na redenção. Teologicamente, essas criaturas são frequentemente identificadas como querubins, guardiões da santidade divina e do acesso à presença de Deus. Ou serafins, seres que adoram incessantemente e proclamam a santidade de Deus.
Seu papel principal nas visões é o de adoradores incessantes, proclamando Santo, 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 Apocalipse 4:8, e de executores da vontade divina, movendo-se em completa obediência ao Espírito. Esses símbolos também têm sido associados aos 4 evangelhos, que retratam Jesus Cristo em sua plenitude. Mateus o apresenta como rei, leão, Marcos como servo, boi, Lucas como homem perfeito, homem, e João como Deus Filho, águia, elevando-se. As criaturas viventes representam a totalidade do domínio de Deus e sua manifestação em toda a criação, servindo e glorificando-o continuamente. As visões de Ezequiel contêm um elemento particularmente fascinante e misterioso: as rodas. Ezequiel 1:15, 20. Ele viu rodas ao lado dos seres viventes, descritas como uma roda dentro da outra. O que mais impressiona é que os aros delas estavam cheios de olhos ao redor. Embora João não descreva explicitamente rodas no Apocalipse com o mesmo detalhe, ele menciona que os seres viventes estão cheios de olhos. Apocalipse 4, 6, 8, reforçando a ideia de um campo de visão onicompreensivo associado à presença divina. Os olhos que preenchem os aros das rodas e os corpos dos seres viventes representam a onisciência de Deus. Eles simbolizam sua capacidade de ver tudo, de conhecer cada pensamento, cada ação, os segredos mais ocultos do coração humano e os eventos que ocorrem em todos os cantos do universo. Nada escapa ao seu conhecimento absoluto. As rodas, por sua vez, significam movimento e mobilidade. Elas indicam que a presença e o poder de Deus não estão estáticos ou limitados a um único lugar físico, como o templo em Jerusalém havia sido. As rodas movem-se com os seres viventes, e estes se movem para onde o Espírito os dirige. Isso ilustra a capacidade de Deus de agir em qualquer lugar, a qualquer momento, com rapidez e propósito. Sua soberania não está confinada, mas é dinâmica e abrange toda a existência. A visão das rodas com olhos reforça a onipresença divina. Deus está em toda parte, vendo e agindo. Seu trono não é uma estrutura fixa num lugar distante, mas um centro de poder que se move com sua glória, alcançando todos os cantos da criação. Reconhecer o movimento de Deus em nossas vidas significa perceber sua mão atuando em eventos, sua voz nos guiando e sua presença sustentando-nos, mesmo quando tudo parece caótico. Podemos perceber seu movimento através da oração atenta, da meditação nas Escrituras e do serviço altruísta que reflete seu caráter. Em meio à desolação do exílio, as profecias de Ezequiel tomam um rumo surpreendente nos capítulos finais de seu livro. Ele recebe uma detalhada visão de um templo reconstruído, vasto e glorioso. Ezequiel 40, 48. Essa estrutura não era apenas um edifício. Era um símbolo profundo da restauração da presença de Deus no meio de seu povo e a renovação da aliança. Na antiga Israel, o templo representava o centro da vida religiosa e comunitária, o local designado para o encontro com o divino. Sua destruição havia sido um golpe devastador para a identidade e a fé dos israelitas. A visão de Ezequiel do santuário restaurado, com suas medidas precisas e rituais renovados, significava que Deus não havia abandonado seu povo permanentemente. Era uma promessa tangível de que a comunhão seria restabelecida. Um dos elementos mais poderosos dessa visão é o curso d'água que emerge da soleira do templo. Ezequiel 47:1. Inicialmente um filete, ele cresce rapidamente até se tornar um rio profundo e inavegável, trazendo vida e cura para toda a terra por onde passa, transformando até mesmo o Mar Morto salgado e estéril em águas cheias de peixes. Esse rio simboliza a fonte de vida e bênção que flui da presença de Deus. Representa o espírito vivificador e a restauração abundante que procede de sua habitação.
A visão do santuário reerguido e do rio de vida que dele provém é um farol de esperança para os exilados. Um vislumbre de um futuro onde o Eterno habitará plenamente no meio do seu povo, trazendo cura, vida e prosperidade espiritual para todos que nele confiam. Em contraponto à visão de Ezequiel de um santuário terrestre restaurado, as revelações concedidas a João em Patmos apontam para um cumprimento ainda mais grandioso. Ao descrever a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, Apocalipse 21, João faz uma observação notável em Apocalipse 21, 22. E não vi templo nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. Essa é uma mudança radical de perspectiva. A cidade inteira se torna a morada de Deus, e sua própria presença e a do Cordeiro eliminam a necessidade de uma estrutura física dedicada. Onde Ezequiel viu um rio fluindo do templo, João vê algo ainda mais glorioso em Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o curso da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui, a fonte da vida não é um edifício, mas o próprio trono divino, a fonte de toda a autoridade e existência. Esse rio representa a vida eterna e abundante que flui diretamente da presença do Criador e Redentor para aqueles que habitam em sua presença. Essa visão celestial é a concretização final da promessa divina de residir com seu povo. Não há mais separação, barreiras ou a necessidade de mediadores ou rituais de purificação complexos associados a um santuário terrestre. A presença de Deus permeia completamente a Nova Jerusalém, preenchendo cada aspecto da urbe com sua glória e santidade. A Nova Jerusalém, onde Deus e o Cordeiro são o santuário e de cujo trono flui o rio da água viva, é o destino final para os crentes. É a realidade última, onde a separação causada pelo pecado é completamente removida e a comunhão com o divino é plena e ininterrupta. Representa a consumação da história da redenção, onde a vida e a bênção divina estão acessíveis a todos que estão ali, vivendo sob a luz eterna da presença de Deus. As visões extraordinárias concedidas a Ezequiel e João não eram apenas espetáculos visuais, foram acompanhadas por uma comunicação direta da fonte de toda a glória, a voz divina. O encontro com o sagrado é, para os mortais, um evento de profunda reverência e temor. Quando a voz celestial fala a Ezequiel, após a impressionante visão do carro divino, ele é instruído em Ezequiel 2:1. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Da mesma forma, quando João vê o Cristo glorificado em Apocalipse 1, ele descreve sua própria resposta em Apocalipse 1:17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. A resposta de ambos os videntes foi a mesma: prostrar-se diante da esmagadora santidade e poder que testemunharam. Eles caíram ao chão, tomados por um temor reverente que reconhece a distância infinita entre o humano e o divino em sua plenitude. No entanto, em ambos os casos, a comunicação divina não termina com a prostração. Segue-se um gesto crucial: o toque de Deus. Em Ezequiel, um espírito entra nele para colocá-lo de pé e capacitá-lo. Em Apocalipse, Cristo coloca sua mão direita sobre João com palavras de encorajamento: não temas, eu sou o primeiro e o último. Esses momentos destacam uma verdade fundamental: é sempre Deus quem toma a iniciativa na comunicação e no relacionamento com a humanidade. Ele é quem chama, quem capacita e quem envia. Os profetas não buscaram essa experiência por si mesmos, foram alcançados pela voz e pelo toque divinos. Essa interação os levantou de sua prostração, transformando seu temor em força e capacitando-os para a missão de transmitir a mensagem divina ao mundo. Isso nos convida a refletir. Como podemos cultivar a sensibilidade para ouvir a voz de Deus em nossa jornada diária? Através da oração sincera, do estudo atento das Escrituras, da meditação
e da busca por discernimento espiritual em nossa caminhada. Vimos como a voz do sagrado marcou Ezequiel e João, capacitando-os. Agora, ao unir os fios de suas revelações, percebemos que ambos os profetas, distantes no tempo e na geografia, olharam para o mesmo cenário celestial. O trono de poder, os seres viventes que o cercam, as rodas indicando o movimento divino, a importância da habitação de Deus entre seu povo. Todos esses elementos ressoam entre o livro de Ezequiel e o Apocalipse. Ezequiel, em sua situação de perda e afastamento do lar, recebeu visões que prenunciavam a restauração e a volta da glória. João, enfrentando a perseguição e o exílio, testemunhou a expansão e o cumprimento final dessas promessas em uma escala universal. As visões de Ezequiel, surgindo em um tempo de colapso nacional, antecipam o glorioso desfecho apresentado no Apocalipse. A ligação entre esses relatos sublimes não é coincidência, é a prova da consistência da mensagem divina através da história. Sublinha o ponto central de que a autoridade divina jamais foi comprometida. Nem a destruição do templo, nem o cativeiro babilônico, nem a opressão romana, nem mesmo o julgamento final podem abalar a firmeza do governo celestial. Apesar do caos e da tribulação que os profetas presenciaram em seus respectivos tempos e que ecoam em nossas próprias eras, a realidade revelada é imutável. O centro de poder divino permanece inabalável. Ele ainda reina sobre tudo. Trazer esses entendimentos profundos das visões de Ezequiel e Apocalipse para o nosso dia a dia pode parecer desafiador, mas é fundamental. Como essas descrições de tronos, seres celestiais e cidades divinas nos auxiliam a enfrentar as adversidades atuais, as dúvidas e os percalços da existência moderna. A principal lição, repetida em ambas as narrativas, é a inabalável soberania de Deus. Crer firmemente que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, quando as notícias são preocupantes, quando enfrentamos crises pessoais ou coletivas, nos concede uma âncora de conforto e uma fonte de esperança resiliente. Essa convicção nos fortalece para perseverar. Encontrar a presença divina em nossa rotina não exige visões celestiais espetaculares. Podemos percebê-la na beleza da natureza, na inspiração encontrada em obras de arte ou música, na profundidade dos relacionamentos humanos e, crucialmente, no ato de servir ao próximo, refletindo o caráter de Cristo. É buscar ativamente a comunhão com o Criador. Confiar no plano de Deus, mesmo quando os acontecimentos parecem sem sentido ou contrários aos nossos desejos, é um ato de fé baseado na certeza de sua sabedoria e amor. As visões dos profetas nos asseguram que há um propósito maior se desenrolando, um plano de esperança e um futuro de restauração completa. Portanto, leve essa verdade para a sua jornada. Procure a presença de Deus em cada passo. Deposite sua confiança em seu desígnio e recorde a promessa que ressoa através dos séculos. Deus reina sobre o seu caos. As visões concedidas a Ezequiel e João nos oferecem um vislumbre da glória e da autoridade suprema de Deus. Elas nos encorajam a olhar para além das circunstâncias presentes e fixar nossos olhos na realidade eterna da sua soberania. Sublinha a relevância de continuar explorando as páginas das Escrituras, permitindo que elas moldem nossa compreensão e nossa fé. Procurar entender mais sobre Deus é uma jornada contínua e recompensadora. No nosso próximo encontro, vamos direcionar nosso olhar para as profecias inspiradoras de Isaías, descobrindo como suas palavras ecoam a mensagem de esperança e redenção que atravessa toda a Bíblia. Prepare-se para mais revelações que apontam para o plano divino. Para não perder essa e outras explorações fascinantes, inscreva-se no canal agora mesmo. Se este vídeo tocou você ou trouxe clareza, por favor,
Compartilhe-o com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem de esperança. E reforce a sua fé e a da nossa comunidade, deixando um comentário abaixo com o nosso mantra: Deus reina sobre o meu caos. Continue vendo, continue aprendendo, continue crescendo em sua fé.